Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula sobre Cristologia. Na aula de hoje nós falaremos sobre a dupla natureza de Cristo, um assunto muito importante e muito debatido durante a história da Igreja, principalmente nos primeiros 400 anos. A questão é que durante o início da Igreja houve uma dúvida muito pertinente a respeito da natureza do Senhor Jesus. Ele era Deus, ele era homem, ele era os dois, e em que proporção? Nós vemos que a Bíblia dá a ele atributos divinos, dá a ele nomes divinos, ele aceita adoração, mas nós vemos também que ele tem sede, ele dorme, ele morre. Então, como conciliar essas duas naturezas, como elas se relacionam entre si? Então, primeiramente nós precisamos definir qual pessoa da Trindade que se encarnou em Jesus Cristo, que veio como Jesus Cristo, para que fique mais claro e límpido o nosso pensamento. Primeiro, nós precisamos fazer a distinção do que é a Trindade. A doutrina da Trindade diz que Deus é um ser, uma essência que subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia nos conta que a segunda pessoa da Trindade, o Filho eterno de Deus, que se fez carne, que se encarnou entre nós. Então, somente o Filho se encarnou. O Pai não se encarnou, o Espírito Santo não se encarnou. Apenas o Filho se encarnou e levou sobre si os nossos pecados. É importante nós entendermos essa questão para não cometermos nenhum erro, nenhum equívoco e nem cairmos em nenhuma heresia. Até porque entender a questão sobre a Trindade de Deus envolve o nosso relacionamento com Deus Trino. Nós precisamos saber com quem estamos nos referindo em nossa oração, quais os papéis distintos de cada um, certo? Nesses primeiros 400 anos da Igreja, como eu me referi, surgiram pelo menos 4 heresias muito fortes, digamos assim, que não conseguia conciliar essas duas naturezas, ou se priorizava uma natureza em detrimento à outra. Então, por exemplo, nós temos a primeira heresia como modalismo, ou conhecido também como patripacionismo ou sabelianismo. Essa doutrina foi desenvolvida no 2º século e ela diz que Deus, ele é um só que ele se mostrou de 3 formas diferentes. No Antigo Testamento ele se mostrou como o Pai, e no Novo Testamento ele se mostrou como o Filho, e após isso ele se mostra como o Espírito Santo, como se ele trocasse de roupa apenas, ou de máscaras. Uma hora ele era o Pai, uma hora ele era o Filho, mas não existiam simultaneamente. Era apenas um que se passava pelos 3. Isso era uma heresia. A segunda heresia era adocionismo, que dizia, também no 2º século, ela dizia que Jesus nasceu homem apenas, e apenas no seu batismo que veio a divindade sobre ele, que ele tornou-se divino. Então, a criança que nasceu de Maria não era Deus, era um homem, apenas no seu batismo com 30 anos, que ele se torna divino. A terceira heresia é o apolinarianismo, que também que foi criada no 4º século. Ela afirmava que o espírito humano de Cristo a alma havia sido substituído pelo Logos, pelo Espírito Divino,
pelo Logos eterno, Verbo eterno de Deus, na encarnação, porque segundo eles o espírito humano era a fonte de todo pecado e Cristo não tinha pecado. Por último, também apareceu a maior das heresias nessa época, no quarto século, chamada arianismo. O arianismo afirmava que o Filho, a segunda pessoa da Trindade, na verdade, era a primeira criação de Deus. Ele era um ser exaltado, mas ele não era divino. Ele foi a primeira criação de Deus. Ário, que foi o fundador dessa heresia, dizia que houve um tempo em que o Filho não existia, certo? Isso é uma outra heresia. Principalmente essa do arianismo, ela obrigou a igreja a dar uma resposta, então ela reuniu-se num concílio na cidade de Nicéia, no ano 325, onde foi condenado a doutrina de Ário como uma heresia, e eles definiram uma declaração, a confissão de fé, falando a respeito da Trindade, tentando definir a Trindade. É lógico que eles não conseguiram a fundo, mas eles criaram um patamar pelo qual nós devemos seguir, e se você sair dessa definição, você acaba caindo em uma ou em outra heresia, tá? Porém, após esse concílio de Nicéia, surgiram duas novas heresias, que são monofisismo, que diz basicamente em que Cristo tinha uma natureza única. Ele não era Deus e nem homem, ele tinha uma natureza teantrópica. Teantrópica significa uma natureza híbrida, humana divinizada ou divina humanizada, entendeu? Não era uma divina e uma humana. A humana e a divina havia se misturado e criado uma mistura, uma interseção entre as duas. Então era uma natureza teantrópica, ele não era nem Deus nem homem, ele era uma mistura dos dois. Ele era um semideus, um deus humano, sei lá como eles definiriam isso. E a segunda heresia é o nestorianismo, no quinto século, e esse homem Nestor, ou Nestório, ele argumentava que as duas naturezas de Cristo eram separadas, eram bem separadas. Então ele dizia que Maria, que a criança que nasceu de Maria não era Deus, certo? Porque segundo ele, era difícil conceber uma criança aos cuidados da sua mãe sendo o próprio Deus. Então ele negava um termo que era usado nessa época, denominado de Theotokos, referente a Maria. Theotokos significa mãe de Deus. Por favor, eu peço que você não se surpreenda, não arregale seus olhos quando eu falo desse termo como sendo correto, mas está certo. A Maria, nesse sentido aqui, ela é mãe de Deus, no sentido cristológico, no sentido em que a criança que estava no ventre dela, que foi concebida no ventre dela era Deus e homem. Ela, digamos assim, ela portava Deus no seu ventre. Não que ela criou, foi mãe de Deus. Ela não deu origem a Deus, ok? Mas no ventre dela havia a criança que havia lá, tinha essas duas naturezas. Então nesse ponto, nessa questão, ela é mãe de Deus, tá? É lógico que conforme foi passando o tempo, esse termo foi sendo usado para questão de veneração a Maria, que os católicos usaram. Então, mas que fique bem claro, eu vou me corrigir aqui, eu disse católicos, mas o termo católico significa universal, se refere a toda a igreja de Cristo. Então a igreja católica romana, ela não é católica, ela é uma igreja romana.
Tanto que o termo Igreja Católica Romana é uma contradição. Ou ela é universal ou ela é romana. Certo? Então eu sempre vou estar me referindo à Igreja Romana, ao romanismo, papismo, outros sinônimos, para que não haja esse conceito errado dela ser católica. Ela não é católica. Nós somos Igreja Católica porque somos de fé universal cristã. Certo? Mas voltando, essas duas heresias, elas desencadearam um outro concílio que foi feito na cidade de Calcedônia no ano 451 d.C. E nesse concílio foi definido sobre a dupla natureza de Cristo. Eu vou ler para você a definição deste concílio. Diz assim: seguindo, pois, os santos pais, ensinamos todos a uma voz que deve ser confessado um só e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é perfeito em divindade, perfeito em humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, de alma racional e corpo, consubstancial ou de mesma substância ao Pai, em divindade, e assim mesmo de mesma substância ou consubstancial a nós em humanidade, semelhante a nós em tudo, porém sem pecado, gerado pelo Pai antes dos séculos de acordo com a divindade, e nos últimos dias por nós e nossa salvação da Virgem Maria, Mãe de Deus, ou Theotokos. Segundo a humanidade, um e o mesmo Cristo, Filho e Senhor unigênito, em duas naturezas, sem confusão, sem mutação, sem divisão, sem separação, e sem que desapareça a diferença das duas naturezas por causa da união, mas mantendo as propriedades de cada natureza e unindo-as em uma pessoa e substância, não dividindo ou partindo em duas pessoas, mas um e o mesmo Filho, unigênito, Deus, Verbo e Senhor Jesus Cristo, como foi dito acerca dele pelos profetas de antigamente e pelo próprio Jesus Cristo, e o próprio Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos pais nos transmitiu. Então, esta declaração, ela pontua 4 coisas importantes. Primeiro, que as propriedades, as características de ambas as naturezas de Cristo podem ser atribuídas a uma só pessoa, como por exemplo, Cristo, Jesus era onisciente, segundo a sua natureza divina, mas ele tinha um conhecimento limitado, segundo a sua natureza humana. Segundo, os sofrimentos do Deus homem podem ser reputados como real e verdadeiramente infinitos, ao mesmo tempo que a natureza divina não é passível de sofrimento. Terceiro, é a divindade, não a humanidade de Cristo, que constituiu a raiz e a base da personalidade de Cristo, embora ele tivesse as duas. E quarto, o Verbo não se uniu a um indivíduo humano distinto, e sim à natureza humana. Ele não existia um homem chamado Jesus, e daí, a partir do batismo, veio a divindade sobre ele. Não houve primeiro um homem já existente com quem se teria associado a segunda pessoa da deidade. A união foi efetuada com a substância da humanidade no ventre da Virgem Maria. Sabemos então que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Lembrando que a questão não é a mesma relação, tá? Ele tem ambas as naturezas. Ele tem uma natureza 100% divina e uma natureza 100% humana. Ele não tem uma natureza teantrópica, como o monofisismo dizia, tá? Mas como que essas naturezas interagem entre si? A questão é que isso é um mistério. Nós não sabemos. Há coisas na Bíblia que nós classificamos como mistério. Nós não conseguimos ultrapassar o conhecimento a partir de um ponto. Exemplo disso, a Trindade. Nós não sabemos ao certo como funciona. Nós temos a questão de uma substância subsistindo em 3 pessoas, mas nós não conseguimos ir muito além disso, porque se trata do ser de Deus. E aqui Cristo também se trata do ser de Deus. Nós não sabemos como essas duas, porque nós apenas conhecemos uma pessoa com uma natureza. Nós não sabemos como é uma pessoa com 2 naturezas. Ou, no caso de Deus, uma natureza com 3 pessoas. Certo? Então isso é um mistério para nós, porém a Confissão de Calcedônia, que eu li aqui, ela nos limita,
ela ela traça os limites que nós devemos respeitar para que não caiamos em alguma heresia. Ok? Uma frase importante desse credo é que cada natureza, ela manteve as propriedades. Cada natureza, embora ela foi unida, ela manteve suas propriedades. Então, a natureza divina de Jesus não deu poder à natureza humana dele de ser, por exemplo, onisciente. Por isso que ele fala que o dia e a hora ele não sabia. Isso ele se referia à sua natureza humana. Ok? A natureza divina de Cristo continuou sendo imutável, eterna, infinita. Na sua natureza divina, ele continuou mantendo o mundo, certo? Calvino dizia que Cristo era totalmente divino, mas a divindade não estava completamente despejada, certo, nele, porque o finito não pode conter o infinito, ok? A divindade de Cristo estava nele, mas também ele é eterno. Isso dá um nó na nossa cabeça, mas é importante nós pontuarmos isso. Então, a questão é que Jesus precisava ser 100% Deus e 100% homem, porque o castigo que nos era demandado pela justiça de Deus era eterno. Era a ira eterna de Deus, ou seja, o inferno eterno. Sendo assim, ele precisava ser Deus, que é eterno, para poder suportar e pagar as nossas dívidas, os nossos débitos. Porém, ele precisava ser humano, porque foi a humanidade que pecou contra Deus. Então precisava ser um substituto humano. Por isso, ele teve que tomar sobre si a nossa natureza humana para sofrer o castigo que nos era devido. Sendo assim, em Cristo atende-se ambas as necessidades, nos proporcionando uma salvação duradoura, eterna e uma redenção de nossos pecados e da santa ira de Deus. Ok? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau!